bênção na vida da nossa igreja. Amém. O Senhor te use. Amém. Boa noite, Betânia. Boa noite para você que está em casa, para você que vai assistir esse culto em algum outro momento através da internet. A gente pediu oração, a gente fica preocupado, né? Angustiado. Eu, quando recebi o telefonema da Gisele, faz mais ou menos uns 15 dias, dizendo que a cirurgia tinha sido liberada. E a Gisele já me mandou a mensagem chorando, era algo que a gente sabe que ele precisa, porque isso está afetando a audição dele, né? De repente você que vê ele gritando pelo corredor, acha que ele grita demais, mas já tem a ver um pouco com essa deficiência, né, que essa questão tem causado nele. Então a gente sabe que precisa fazer, né, para o bem dele, mas ao mesmo tempo o coração fica apertado, porque eu tenho 36 anos, eu tomei a primeira anestesia, não sei se eu tomei, se fiz, a primeira anestesia geral em 3 meses atrás. E ele vai com 3 anos para essa cirurgia, mas eu creio que Deus vai cuidar de tudo. Conto com a oração da igreja, não só pelo Estevão, por cada pedido desse. E eu creio que Deus vai operar, vai agir, que cada irmão, cada irmã que esteja precisando de uma cura, nosso Deus vai trazer essa cura, de repente não conforme o desejo do nosso coração, conforme o desejo dele, mas que isso traga paz para a gente. Nós temos trabalhado alguns temas importantes para a igreja, temas importantes para a Betânia. Foi algo que a gente planejou por esses 60 anos de Betânia. E Amorim trouxe nessa manhã uma palavra muito importante sobre essa questão da unidade. E agora à noite eu trago também algo referente à unidade. Eu creio que dentro de todos os desafios que a igreja passa hoje, a unidade seja um dos temas mais importantes. Eu já falei isso quando eu preguei no mês passado falando sobre o corpo de Cristo. E volto aqui para falar sobre unidade e repito que tudo aquilo que trata de relação, tudo aquilo que trata de pessoa lidando com pessoas e trazendo para o nosso contexto de igreja é aquilo que nós devemos ficar atentos. Porque, como nós temos visto nesses últimos tempos, as guerras que existem dentro das igrejas, e por mais que a gente esteja aqui todo domingo orando, buscando, fazendo, isso ainda continua acontecendo de uma forma que tem destruído relações, famílias, e por mais que de uns tempos para cá, quando se fala de política, isso esteja se desenvolvendo mais, mas essa desunião, essas guerras, essas facções que existem dentro da igreja já não é de hoje, isso já é muito antigo. Isso já acontecia há muito tempo. Você vai lembrar, uns eram de Paulo, outros de Elias, outros de Jesus, outros de Apolo. Então, isso já é o que acontece há muito tempo. E eu creio que algumas coisas, como o texto que a Amorim leu, a gente vai até passar por ele aqui rápido daqui a pouco, a temática da unidade, a temática da relação, do corpo, é algo tão importante, é algo tão essencial para a gente, que Jesus orou há 2000 anos atrás para que a gente fosse unido aqui hoje. Orou pelos discípulos, mas não só por eles, oro também por aqueles que crerão em mim através desses, que pregam a minha palavra. Então, eu acredito que é um dos temas mais, se não o mais relevante para esse tempo da igreja. Vem comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 3. Eu tenho aqui uma versão que eu considerei não muito boa. Eu vou ler uma aqui no celular, NVI. A partir do verso 3, Efésios 4, a partir do verso 3, que diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo
e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Paulo, quando escreve essa carta, esse direcionamento para o povo de Éfeso, ele está falando com uma igreja ou com um povo onde tinha judeu e onde tinha gentio, onde tinha gente convertida, gente que naquele tempo era chamado pagão, que foi convertido. Então, Paulo ele começa essa carta aos Efésios trabalhando de uma forma bem didática alguns temas, algumas situações, e quando ele chega aqui no verso 4, ele já começa a trabalhar de uma forma mais prática. Então, para você ter noção, em casa você lê. Mas no capítulo 1, por exemplo, Paulo começa a tratar de salvação, ele fala ali da salvação pela Trindade, da salvação como um todo. No capítulo 2, ele trata do povo e do homem como a família da fé, ou seja, não existe mais diferença. Você que é gentio, você que é judeu, não existe mais essa diferença. Somos todos uma só família. No capítulo 3, Paulo trata do seu chamado aos gentios, inclusive ele até ora pelo poder de Deus para vir sobre aquele povo. E no capítulo 4, Paulo começa a falar sobre a unidade, sobre a multiforma. Existe o povo judeu, existe o povo gentio, existe esse povo que era chamado de pagão, que foi convertido. E com isso, existem todos esses desafios. Por isso, Paulo começa a tratar disso de uma forma mais teórica, explicando por quê. O povo judeu segue uma caminhada, uma linha. O povo gentio, um outro tipo de pensamento, outro tipo de Deus, outro tipo de cultura. E o Paulo vem trabalhando isso de uma forma para que todas essas diferenças de gentio e de judeu não se tornem um desafio ou um conflito dentro daquela igreja. Então, tudo aqui tem um propósito. Paulo vem caminhando, Paulo vem trabalhando, Paulo vem desenvolvendo com o objetivo de que aquele povo seguisse a unidade. Quando chega no capítulo 4, que é esse capítulo que nós lemos, ele desenvolve, ou ele chama esse povo para que eles façam todo o esforço. Se esforcem. Mas que tipo de esforço? Um esforço qualquer? Um esforço mínimo? Não. Façam todo o esforço para conservar essa unidade. Façam tudo o que for possível para conservar essa unidade. Façam tudo o que vocês puderem para conservar essa unidade. E que unidade é essa que está escrito lá nesse verso 3 do capítulo 4? Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, existe um Espírito, existe um Consolador, um intercessor que foi enviado para nós, no qual Paulo orienta que a gente se esforce para viver essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu destaquei aqui algumas coisas, e já trazendo para o nosso contexto de igreja, quando eu falei sobre o corpo, eu citei algumas coisas falando de uma igreja como um todo, mas hoje eu quero me ater às 4 paredes de Betânia. Eu quero falar um pouquinho sobre a gente. E quando Paulo nos chama, nesse verso 3, a falar sobre, ou a cuidar dessa unidade pelo vínculo da paz, eu já destaco aqui que uma das coisas que a gente precisa valorizar são pessoas. E uma dificuldade que eu tenho presenciado em Betânia, na minha caminhada, também fora, é que em muitos momentos a gente acaba valorizando coisas secundárias e deixando o principal de lado. A morte de Jesus, a entrega de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz, foi por pessoas. O sangue que ele derramou naquela cruz não foi por uma instituição. O sangue vertido naquela cruz foi para que
dentro desse espaço aqui, ainda que a gente pense diferente, ainda que a gente tenha contexto diferente, ainda que a gente veja a vida de maneira diferente, que a gente se respeite. Unidade, como a gente já cansou de ouvir, não se trata de pensar igual, de caminhar igual. Ah, eu tenho que fazer isso aqui porque o Amorim, porque o Júnior, porque quem quer que seja faz. Não preciso pensar igual. Eu não preciso caminhar da mesma forma, pensar, ver da mesma forma. Mas quando ele fala que, pelo vínculo da paz, cuida dessa unidade do Espírito, não existe cuidar dessa unidade, não existe vínculo da paz sem respeito. Não existe vínculo da paz sem respeitar o diferente e sem eu dar oportunidade de ouvir o diferente. Uma segunda coisa que eu destaco. Só existe unidade se houver um novo nascimento. Não existe unidade sem que você nasça de novo. Tanto que eu falei, existe o povo judeu, existe o gentio, e Paulo fala sobre respeitar uma unidade, sobre respeitem o vínculo do Espírito. Esse Espírito agiu na vida do judeu, esse Espírito agiu na vida do gentio. Não existe como ser uma igreja unida, não existe como ser uma igreja que vive o evangelho simples e puro sem que haja um novo nascimento. Talvez a gente está aqui nessa noite e, como eu sempre costumo dizer, a gente bota a nossa melhor roupa, o nosso melhor perfume e ora e canta, mas um dos nossos objetivos talvez aqui nessa noite seja pedir a Jesus um novo coração. Seja pedir a Jesus que Ele, de fato, de verdade, faça morada na nossa vida. Porque vir para cá, cantar uma música, 2 horas de culto, voltar para casa, domingo pós domingo, sem que isso gere em nós um novo estilo de vida, que reflita lá na segunda-feira, não adianta. Uma outra coisa que eu observo, a unidade não é fruto de obra humana. E isso, para Betânia, ela pode ser uma casca de banana. Por quê? Betânia é uma igreja que trabalha muito, Betânia é uma igreja que faz, Betânia é uma igreja que age. Então, Betânia, você está aqui, tem coisa para você fazer, tem social, tem ministério, tem muita coisa. Betânia é uma igreja superativa. E talvez você possa pensar, estou reunido aqui com um grupo, levando comida, fazendo tal coisa, visitando no hospital, visitando pessoas em suas casas, e isso tem gerado com esse grupo unidade. Isso tem gerado unidade no serviço, mas a unidade da igreja, ela é fruto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A essência da unidade, a essência da igreja, ela é fruto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas a gente se reúne para orar. Sim. Ah, mas a gente se reúne para fazer. Sim. Só que o fazer, o servir, o trabalhar, não significa que é uma unidade. E a gente vai caminhando aqui e nós vamos conseguir entender o porquê que eu estou falando isso. Mas na unidade existe serviço. Também vamos olhar um pouquinho mais na frente. Um quarto ponto. É muito difícil coincidir a unidade, essa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a religião. Eu te explico, ou pelo menos tento. Por quê? A essência da religião geralmente é um homem. Geralmente é o homem. Então, dentro dessa questão da religião, quando você faz um pacto com uma religião, geralmente você precisa
começar a destacar pessoas. Faço parte agora de uma nova religião. Preciso deixar de lado pessoas no caminho. Onde a essência da unidade de Jesus é uma essência que acolhe. Mas aí você pode dizer, mas eu não posso andar mais com pessoas que eu fazia coisa errada. E eu concordo com você. Eu sou um desses exemplos. Quando Jesus me encontrou, eu fiquei trancado dentro de casa durante 6 meses. Meus amigos batiam lá, meu pai que reclamava que eu só vivia na rua, falava para eu sair. Então o que eu estou querendo dizer é que quando a gente alcança esse lugar, ou a gente é alcançado por esse Espírito, quando a gente volta nesses lugares, ou quando a gente volta essas pessoas, a gente já volta diferente. Agora, esse trabalho, esse trato, esse transformar de vida é fruto do Espírito. E Ele faz. E por último, uma última observação, a unidade é um propósito de Deus. Aí eu quero pedir, painel, por favor, João 17, que foi o texto que a Amorim usou de manhã, mas eu vou ler só o versículo 20 e o 21, se puder jogar aqui. João 17, 20 e 21. Eu vou buscar aqui na minha... João 17, 20 e 21. Que diz assim: minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo-te também por aqueles que crerão em mim, no caso nós, por meio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam em nós. Que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade é um propósito de Deus. Poxa, isso aqui é algo muito interessante, porque ele destaca para que todos eles creiam, para que eles vejam que o Senhor me enviou. Isso só é possível diante da unidade. E talvez, a gente nunca tenha se atentado nisso. Seja um dos nossos maiores desafios a unidade. Eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu já ouvi e ouço isso com muita frequência. Cara, não dá para seguir esse evangelho, esse Jesus, essa igreja. Que vocês vivem quebrando o pau, cara. Eu não ia falar não, mas vou falar. Minha mãe já não está mais aqui. Minha mãe era do candomblé. Aceitou Jesus no leito de morte. E uma parte da minha família, por parte do meu pai, todos são evangélicos. Ou grande parte. E eles faziam esse trabalho de pregar o evangelho para minha mãe e tal. E por diversas vezes eu via minha mãe falar: eu não consigo. Eu acho até legal, mas eu não consigo. Porque a reunião só é boa na festa. Eles só se dão bem na festa. E não tinha a ver com a minha família, não. A minha família não brigava, não. Mas ela falando de uma forma geral. Eu não consigo. Eu prefiro continuar aqui na minha paradinha aqui. Vou lá. Porque não faz sentido para mim uma religião, uma fé onde a gente se reúne no domingo, mas quando sai daqui o que a gente menos faz é o que a gente aprende aqui. Tem um livro, eu quero pedir perdão a vocês que eu não coloquei isso na citação, um livro do C.S. Lewis, que é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu estou pedindo desculpa porque a gente envia o esboço, as anotações que a gente vai falar para as meninas, e eu confesso que eu não dava nem muita importância, até que minha esposa, que está fazendo o curso de Libras, começou a conversar comigo. E eu perguntei para ela: realmente é muito importante? Ela falou: é muito importante. Porque o deficiente auditivo, o surdo, que recebe essa mensagem através delas, eles precisam receber de forma fidedigna, e quando a gente não passa, isso acaba impactando de forma negativa
Eu te agradeço, amor, e peço perdão a elas. Então, nesse livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, eu não sei quantos de vocês já leram, é um tio ensinando um sobrinho, ou seja, um diabão ensinando ao diabinho seu diabinho. E são várias cartas, e na carta 16, isso eu peguei, por isso eu estou pedindo desculpa, porque foi quando o Amorim pregou hoje de manhã que eu me lembrei. Na carta 16, esse diabão fala pro diabinho lá, pro sobrinho dele: eu não recebi um relatório referente a tal cliente, tal paciente que eles chamam lá. Só que ele não se desvia da igreja. Ele aceitou Jesus lá nessa igreja e até hoje ele permanece lá, ele não sai dessa igreja. E aí, eu queria entender por que ele não sai dessa igreja, eu queria entender o que ele faz. Mas vamos fazer o seguinte: se ele não consegue sair de lá por algum motivo que seja, vamos tornar ele um crítico. Por quê? Quando ele se torna um crítico, a gente acaba cortando esse fio, que é o propósito de Deus, que é o fio da unidade, da relação. E aí eu fiquei até confuso, porque eu discordo que a gente não pode criticar. Eu acho que a gente pode. Acho que a gente até deve, quando a gente vê algo de errado. Já dei até um exemplo na outra pregação. Então acho que a gente deve, desde que a gente esteja disposto a ser corpo e estar junto na construção, na melhoria. Então ele fala sobre isso. Então ele fala para esse sobrinho: vamos fazer o seguinte, vamos gerar nele o desejo dele ir em outras igrejas. Já coloquei aqui a ideia de 2 pastores e tal. Então ele fala sobre esse camarada, ele começar a ir de igreja em igreja, e até eles falam lá, ele vai se tornar um especialista em igrejas. Então ele vai pegar essa pregação, vai comparar com essa, nada diferente do que acontece hoje. Porque hoje a gente prega aqui, para você que é membro, para você que é frequentador assíduo da igreja. De amanhã até o próximo domingo, você vai ouvir umas outras 15, 20 pregações na internet. Então não estou dizendo que é o diabo que está fazendo isso com você, não. Eu também ouço, tá? Desculpa se fiz você entender de uma forma errada. Mas no livro, nessa carta, eles falam sobre isso. O diabão conversando com o diabinho. Então, eu achei isso interessante, porque nessa carta em específico, o objetivo deles é minar a unidade. Eu quero acabar com isso. Eu não quero que eles sejam uma só unidade, um só corpo, uma só igreja. Eu quero que ele... Lá ele fala até a questão de partidarismo, mas eu não quero entrar nesse mérito. Depois você pesquisa na internet essa carta. O nome do livro é Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. É a carta 16. E dentro ainda dessa caminhada da igreja de Éfeso, eu quero caminhar mais um pouquinho. Qual é o nosso papel enquanto igreja? Enquanto igreja Batista Betânia, enquanto igreja espalhada na face da terra, enquanto igreja no Brasil, qual é o nosso papel diante dessa palavra de Paulo? Nosso papel é de preservar a unidade. A gente vem aqui, canta, prega, pula, se diverte, faz tudo o que tiver que fazer, mas um dos nossos papéis mais importante aqui dentro é de preservar a unidade. Vamos aqui de novo no verso 3, onde ele fala para a gente preservar essa unidade. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui diferente, que ele diz assim, ó: procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É um pouco parecido com aquela. Como que a gente faz isso? Na minha pregação do mês passado, eu falei sobre o corpo e peguei como referência o corpo humano, onde todos os órgãos, todos os membros, tudo que existe no nosso corpo funciona para a nossa sobrevivência e funciona para que a gente para que tudo corra bem. Então, quando algo não funciona de boa forma, da forma correta com o nosso corpo, algo é sobrecarregado, algum órgão, alguma coisa. Se voltando para a igreja, se voltando para essa realidade, dessa unidade, por que a gente tem que preservar? Ou como fazer? Cooperando. Cooperando. Com o quê? Cooperando com o corpo. E aí, como eu disse que eu estou trazendo para cá, não é cooperando com o seu ministério. Não é cooperando com um grupo que você tem mais afinidade. Não é cooperando com aquilo que você gosta, com aquilo que você sente prazer.
É cooperando com a tua igreja. Eu que sou do Ministério de Família, preciso me interessar para o que está rolando no Ministério de Mulheres. Ministério de Mulheres precisa tentar entender o que está acontecendo no Ministério de Jovens. Ministério de Jovens precisa se preocupar com aquilo que está acontecendo com o Ministério de Homens. E não criar facçãozinha dentro da igreja. E não criar grupinho. Isso aqui não é um clube. Isso aqui é uma igreja. Quer manter a unidade? Coopere com a tua igreja. Quer manter a unidade? Quer preservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Vamos conversar. O que você precisa? O que eu posso ser útil? Como eu posso te servir? Como que eu faço para preservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Mais do que se alegrar com o que tua igreja faz, participe. E aí, como eu sempre digo também, não é uma palavra de apontamento, porque antes de cortar aí, já cortou aqui e está cortando de novo. Nossa igreja é uma igreja relevante, é uma igreja que faz um trabalho, ou vários trabalhos lindos e maravilhosos. Mas durante muito tempo, eu que estou aqui há 10 anos, indo para 11, a única coisa que eu fazia referente a essas ações era postar no meu Instagram e falar, essa é minha igreja. E aí quando eu chegava no trabalho, no meu grupo de amigos, todo mundo, nossa, que igreja linda, maravilhosa, vocês fazem tudo isso? A gente faz tudo isso lá, só que eu nunca participava de nada. Eu estou 10 anos aqui, indo para 11. Esse último ano foi o 3º Natal que eu fui, esse Natal que a gente faz lá. Tem gente aqui que, assim como eu, nunca foi. Foi agora. Não é uma palavra de apontamento. Se você não consegue ir, tem toda uma questão, é o Natal, é a família, a reunião e tudo mais, tudo bem, não é uma palavra de apontamento. Mas participe do que sua igreja faz. Não apenas se alegre com aquilo que a sua igreja faz. Como que eu faço para preservar esse vínculo do Espírito pelo vínculo da paz? Construa vínculos aqui dentro. Construa vínculos. Eu não sei como você, que se diz igreja, consegue ser sustentado na sua caminhada de fé sem ter um vínculo próximo domingo dos outros pastores na internet. Não é suficiente. A essência da igreja, a essência do corpo, são as relações. Construa vínculos, gente, aqui dentro. É trabalhoso, porque a nossa vida é corrida. É trabalhoso, porque a gente tem filho pequeno. É trabalhoso, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Mas a gente precisa saber qual é a nossa prioridade. E não tem problema nenhum se tua prioridade não for essa aqui. Mas se você diz que está na hora de se mover, de se movimentar, de trabalhar e de construir vínculos. E mais uma vez, não é uma palavra de apontamento. Conversando hoje com o Adson mais cedo, eu falei para ele, quando cheguei em Betânia, eu fiquei 4 anos sentado, entrando e saindo. Ninguém sabia quem eu era, não sabia quem ninguém era. Então talvez o que você tenha é uma dificuldade, eu nunca tive. Nunca tive essa dificuldade de criar relação, de conversar, de falar com pessoas. Conseguia vir aqui de boa e falar. Então, se você está aqui nessa noite, é novo aqui, eu já está aqui há muito tempo e tem essa dificuldade, pode me procurar. Me procura, Elias. Pode me procurar. Pede meu telefone na secretaria da igreja, me para no corredor, fala, poxa, você deu aquela palavra, eu tenho dificuldade. Quero estar mais perto, mas eu não consigo. Pode me procurar.
Mas é inadmissível a gente caminhar enquanto igreja e não construir vínculos aqui dentro. E eu falei sobre isso na palavra do corpo. E para você entender o porquê dessas observações, Gálatas 5, 22, do 22 ao 26 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. O andar no Espírito é isso aqui. Volta 2 páginas aí na tua Bíblia, Gálatas 3:3. Será que vocês, Igreja Betânia, tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Tem uma outra versão que fala que quer terminar na carne. Então, assim, essa Igreja Betânia, que é relevante, que é conhecida, ela não morreu, não. Essa Igreja Batista Betânia, que você conheceu há um tempo atrás, assim como eu conheci, ela está de pé. E ela não é fruto de trabalho de homem nenhum. Ela é fruto do Espírito, do trabalho do Espírito. Só que ele trabalha. Só que em muitos momentos, nossa forma de se comportar, nossa forma de entender, de abraçar isso, esse trabalho que ele quer fazer com a gente, é como se a gente fechasse a porta e, pô, não quero mais esse trabalho não, Espírito. Obrigado aí. É bem legal, mas eu quero fazer do meu jeito aqui. Eu comecei bem, comecei no Espírito, mas agora deixa eu fazer do meu jeito aqui. Eu não sei se você deseja construir essa caminhada de unidade. Mas é uma caminhada muito desafiadora, é uma caminhada que causa, de fato, dor, porque é você negar a sua carne o tempo todo. E quem é mais envolvido, quem está mais ligado, quem está mais ativo, sabe o quanto é doloroso, o quanto é dolorido. E eu confesso que quando eu estava lendo essa palavra em casa, quando eu fui lendo esses textos, quando eu fui meditando sobre isso aqui, eu pensei que talvez eu não esteja tão alinhado com isso aqui. E uma oração que eu fiz foi que o Espírito Santo inundasse a minha vida e a vida da minha família, porque às vezes a gente é muito pego por picuinha, pego por situaçõezinhas, e isso desanima, isso faz a gente não querer mais caminhar. E o caminho do Espírito é um caminho onde vai ter dor, onde vai ter luta, onde vai ter dificuldade, e a gente precisa negar a nossa carne e partir para o Espírito. E partindo já para a caminhada do fechamento, a gente também deve perseverar, por isso que diz aqui a partir do verso 4 do capítulo 4 de Efésios. Vou ler nessa outra versão aqui que eu gostei mais dessa. Que diz assim, a partir do verso 4 do capítulo 4 de Efésios. Por que a gente deve buscar essa unidade? Porque há um só corpo. Lembro também, de novo, da conversa que eu tive com o Adson mais cedo. Adson, 21 anos. Elias, 36. A gente tem Amorim, Romão ali na casa dos 60 e um pouquinho. É um corpo só, mas as gerações precisam dialogar. É um corpo só, mas eu que tenho 36, não posso deixar o cara de 21 fora. Eles que têm 60, não pode deixar a gente de 36 e de 21 fora. A gente precisa conversar, é um corpo só. É uma igreja só. É um corpo só.
E às vezes a gente age como se a gente não fizesse parte desse corpo. É um só Espírito. Uma só esperança. Há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Será que dá para a gente ser um quanto igreja? Será que dá para a gente lutar para que isso se torne uma realidade para a gente? E como fruto desse trabalho do Espírito, em concordância do homem, em concordância do que aconteceu em Efésios, eu quero te pedir, para a gente finalizar, vem comigo em Atos. Primeiro eu vou ler Atos 2, a partir do verso 44, que diz assim, eu já vou seguindo aqui por causa da hora. Atos 2, a partir do verso 44, eu vou ler até o 47, que diz assim, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Anda aí mais um pouquinho, vamos a Atos 4, 32 a 37. 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder. Os apóstolos 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa a graça que estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam e traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou ao pé dos apóstolos. Eu falei sobre o trabalho de Paulo em Éfeso, em trabalhar de forma teórica, e quando chega no capítulo 4 ele fala de uma parte prática, onde não só o trabalho do Espírito, não só o trabalho de Deus, de Jesus, mas um trabalho do homem também. Vocês precisam fazer alguma coisa para que esse fluir do Espírito não pare. Vocês precisam fazer alguma coisa para que esse fluir que já começou, continue. Isso que o Espírito já começou a fazer, no dia que você veio aqui na frente, levantou a mão para Jesus, precisa continuar. Esses dois textos de Atos me abençoaram demais, e isso aqui é o fruto dessa igreja que caminha unida no Espírito. Que coisa linda, eu acho que depois de ler isso eu não precisava nem falar mais nada. Mas eu destaco aqui 5 pontos. 5 pontos, Amorim. Disso que a gente vê de fruto, de maravilhoso nessa... Não era uma igreja em Atos. Porque voltando um pouquinho, existiu em Lucas, né? Vem trabalhando a morte, a ressurreição de Jesus, e Atos ele continua falando sobre esse movimento do Espírito, sobre esse movimento da ressurreição de Jesus, e eram pouquíssimas pessoas, até que Pedro, usado por Deus, pelo Espírito, prega uma mensagem, e de 120 que se reuniam, passou a ser 3.000. O Espírito Santo desce sobre esses 3.000, eles começam a falar em outras línguas, e um entende conforme a sua própria língua, o seu próprio idioma. Eles ficam maravilhados, e depois disso acontece esse movimento que é fruto do Espírito. Mantenham a unidade
do Espírito pelo vínculo da paz. Uma primeira coisa que eu destaco que existia nessa igreja, ou nesse povo de Atos, a união. No verso 2:44 diz: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E na boa, não era um povo perfeito. Se você ler Atos, você vai entender que eles não eram um povo perfeito. E com certeza eles não concordavam em tudo, não. Mas eles tinham tudo em comum. No 4:32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Existe união ali. Um coração e uma mente, um propósito. Uma outra coisa que existia, vida missional. Isso aqui Betânia dá show. Igreja missional. Atos 2:45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4:32. A parte B. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Tinha missão. E aí, como eu disse lá, se reunir para fazer missão não significa unidade. Mas dentro da unidade, que é fruto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe missão. Eu quero dar um exemplo, eu quero contar uma história rápida. Com 13 anos, eu fui jogar num clube em Brasília. Joguei futebol durante um período curto. E nós jogamos uma semifinal, era um clássico lá da cidade, e jogamos uma semifinal. E nosso time perdeu o primeiro jogo de 3-0. E aí fomos para casa, triste e tal. Quando a gente chegou segunda-feira para treinar, o treinador reuniu a gente, deu aquela palavra ali de consolo, mas também deu uma chamada e tal. Em algum momento ele dispensou a comissão técnica. Pode ir lá, vai, organiza lá o treino e tal. E reuniu a gente, pediu para que a gente fizesse um círculo no meio do campo ali. E ele falou assim, falou lá algumas coisas do jogo, perguntou pra gente o que a gente achava que a gente precisava melhorar, mas ele falou assim: eu queria que vocês falassem uma dor de vocês. Dor? Ele é algo que dói dentro de vocês. Eu vou dar um exemplo. Minha esposa está passando por um momento difícil na saúde. Essa é minha dor. Ele, começa você. E um foi falando, meu pai está desempregado, minha mãe está com câncer, meu avô faleceu. Cada um foi falando a sua dor. E não era para pensar muito. Fala uma dor. A minha eu lembro que foi a saudade de casa. Estava em Brasília, meus pais aqui do Rio de Janeiro, meus amigos. Falei, estou com saudade. A minha dor é a saudade da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. 13 anos, longe de casa e tal. E aí, quando todo mundo terminou, ele falou assim: agora, cada um de vocês vai escolher uma dor do seu colega. Todo mundo, aí de novo. E você vai correr por essa dor. De hoje na segunda-feira e no jogo sábado. Começa por você, era o capitão do time. Aí ele falou, eu vou correr pela dor do fulano. Aí o outro, vou correr pela... Aí quem lembrava citava a dor. Vou correr pela dor do outro, não sei o quê. O camarada que falou que ia correr pela minha dor, Rogério, era o cara que eu mais odiava no time. Vou correr pela dor do Elias. Saudade do pai, da mãe, da irmã, dos amigos. Vou correr pela dor do Elias. E aí, para resumir, senão fica longo, treinamos a semana toda. Quando chegou no sábado, a gente começou o jogo perdendo de 1-0.
Viramos o jogo para 5-1, classificamos para a final. Depois fomos campeões daquele campeonato. E esse Rogério, ele era filho de crente. Na época eu não era crente. Ele era filho de crente. Ele falou assim, cara, por causa da tua saudade, conversei com meus pais, todo final de semana, em vez de você ficar aqui, porque a gente morava no alojamento do clube, era uma área rural, não conseguia ir para a cidade. A gente não dirigia, não tinha ônibus, andava no ônibus do clube durante a semana. Meus pais autorizaram te levar lá para casa todo final de semana. Sábado, depois do jogo, você já vai no carro junto com meu pai, você vai lá para casa, a gente joga videogame, vai para a igreja domingo, porque a gente vai para a igreja, e segunda-feira a gente vai direto pro clube treinar. Eu falei assim, caramba, cara. Talvez ali tenha sido uma das minhas primeiras experiências legais com o Evangelho. E a pergunta que eu te faço é: por quem você tem corrido a corrida do Evangelho? A corrida do Evangelho não é ficar criticando, não. A corrida do Evangelho é para causar dor na nossa carne, sim. Sabe por quê? Essa é uma das minhas críticas à teologia da prosperidade. Porque a vida não é só vitória. A gente não vai vencer sempre. E a nossa referência não deveria ser a teologia da prosperidade. Precisava ser o Jesus crucificado. Ele chorou por nós. Ele sofreu por nós. E a pergunta que eu torno a te fazer e a me fazer: por quem a gente tem corrido a corrida do Evangelho? Esse Evangelho que a gente diz servir, que a gente posta, tem encostado na vida de quem? Tem causado impacto na vida de quem? Uma terceira coisa que existiu nesse povo de Atos: relacionamento intencional. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas. Olha o grupo pequeno aqui. E a gente tudo embarbacado. Ó, o grupo pequeno, PG, olha o grupo pequeno aqui. Em Atos. Isso não é mover de homem, não, gente. Isso é fruto do Espírito. E na boa, se a gente precisa de igreja para grupo pequeno, a gente já está errado há muito tempo. Já te falei, grupo pequeno, você me chamar para comer um churrasco na tua casa. Aí eu te chamar para comer um churrasco na minha casa. Vamos orar, comer churrasco. Falar de Jesus. Isso já, em Atos já existia grupo pequeno. Juntos participavam das refeições com alegria. Para você também não falar que eu estou inventando churrasco. Já está aqui também. Referência bíblica. Com alegria e sinceridade de coração. E eu acho legal essa sinceridade do coração, porque ela não quer dizer, mais uma vez, que a gente combina em tudo. Sinceridade do coração, a gente fala: pô, pastor Josimar, na boa, não concordo 100% com isso aí não, pastor. Mas, pela unidade do Espírito e o vínculo da paz, eu vim aqui trazer essa ideia para o senhor. Se o senhor quiser acolher, tudo bem. E pastor Josimar fala para mim: poxa, jovem, mas isso só é assim porque é assim, é assado. A gente não consegue mais fazer isso. Ou a gente discorda e vai embora, ou a gente fica falando mal. A minha oração é que a gente consiga sair daqui hoje entendendo que a vida do Espírito é isso. A vida do Espírito não é a gente andar com quem a gente combina 100%. A vida do Espírito é a gente poder dizer que a gente não gostou e essa pessoa continuar amando a gente. A vida do Espírito é a gente dizer que não curtiu e a vida continuar fluindo. Relacionamentos intencionais, não é relacionamentos prazerosos somente. O casamento não é esse lugar.
A Gisele me dá cada tesoura que eu falo, Jesus, não concorda comigo em tudo. Eu amo. Não vou largar ela porque ela fala que não concordou. E é um bom exemplo para que a gente viva isso enquanto unidade aqui dentro da igreja. 4. Existia testemunho. Capítulo 4, do 33 ao 37. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas. O relacionamento era tanto, eram 3.000 pessoas, que aquele que tinha necessidade, tinha sua necessidade suprida, porque eu que sabia que ele tinha necessidade. Se eu tivesse para suprir, eu já supria. Se eu não tivesse para suprir, eu levava para a comunidade e a comunidade socorria. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam e traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Cara, isso hoje aqui, se a gente fizesse algo desse tipo, daria muito problema, porque é mais fácil a gente levar nos pés dos apóstolos de hoje e eles embolsam dinheiro e compram avião, casas, vão morar fora, vão fazer tudo isso aí. O povo está lá no ponto pegando chuva e não tem socorro para o povo. E eu não preciso nem falar nome, você sabe. Você vê. Eu me sinto muito feliz e confortável de fazer parte de uma igreja que ainda se preocupa com esse tipo de coisa. De fazer parte de uma igreja que o recurso que entra é recurso que faz sentido para a vida de pessoas. Eu me sinto muito feliz e confortável de poder falar isso aqui, porque está muito difícil. E para fechar, o que existia lá nessa igreja, ou nesse povo? Existia culto, existia reconhecimento e crescimento. Atos 2, 47. Louvando a Deus no culto e tendo a simpatia de todo o povo. Reconhecimento do povo. Aqui já sinaliza para a gente duas coisas. Existia uma grande multidão, mas não era todo mundo. Então, essa multidão que servia ou que era fruto dessa unidade, desse movimento do Espírito, eles viviam de tal forma que impactavam quem estava lá fora. Ou seja, eles já viviam aquela oração que Jesus fez lá, em João. Eles viviam uma unidade que eles conseguiam impactar quem estava lá fora. O povo se maravilhava quando olhava para eles. O povo se maravilhava. E aqui não diz que o povo seguia a mesma ideia, a mesma teologia, não diz nada disso. Será que quando o povo que está lá olha para a gente que está aqui, o que eles sentem? É uma reflexão para a gente sair daqui nessa noite. Do culto, do reconhecimento do povo, existia crescimento. Por quê? O Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Existia salvação. Da admiração daqueles que estão lá fora, eles chegam aqui, eu quero receber um pouquinho disso aí que vocês receberam. E eu quero fechar confessando algo que me impactou alguns anos atrás, que a gente sempre canta, né? Tem um hino que diz assim, ó: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. O que eu quero confessar é que eu, uma vez cantando essa música aqui, eu olhei para dentro e percebi que isso era uma mentira dentro da minha vida, da minha caminhada. Tudo mentira. Tudo mentira. E dali eu fiz um voto, dei uma palavra, falei com Deus que eu não conseguiria mais cantar até que algumas coisas fossem resolvidas. E eu precisei procurar gente, precisei me acertar com gente, precisei confessar meus pecados para gente. E eu queria te convidar para que, se de alguma forma Deus falou contigo nessa noite, eu acho que falou de alguma forma, que você não pare de cantar não, esse hino não, mas que você faça como eu fiz, preste atenção nessa letra e busque viver essa verdade de Jesus. Por quê? O nosso papel enquanto igreja de Jesus aqui na terra, antes de casa, de carro, da viagem, da promoção, da bênção, é preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a minha oração é que isso seja uma realidade na minha vida, que estou aqui em cima falando, e na vida de cada um de nós enquanto igreja. Agradeço a Jesus por essa oportunidade e que tenhamos uma semana de paz, de alegria, de bênção. Essa é a minha palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.